Nós vamos agora ouvir, imediatamente já passo para a última palestrante, né, convidada por essa sessão, que se fez presente, e é a senhora Gabriela Fernanda Ritter, que é advogada também da Associação dos Familiares das Vítimas do dia 8 de janeiro. E ela já está conectada direitinho aí, não está? Então pronto, já vou passar a palavra. Gabriela Fernanda Ritter, você tem 20 minutos com a tolerância aqui da casa. Muito obrigado pela sua participação. Boa tarde a todos. Cumprimento o senador Eduardo Girão. Em nome dele, cumprimento os demais senadores, o deputado Marcel Van Hatten, os demais deputados presentes. Cumprimento os familiares, os advogados, serventuários, convidados e todos presentes. Eu agradeço a oportunidade de, mais uma vez, ter espaço nessa casa. Eu gostaria muito de estar presencialmente com vocês, mas isso não foi possível. E para a gente tratar de um tema tão importante, tão relevante, eu posso dizer também que é um tema avassalador para muitos brasileiros. De 8 de janeiro para cá, a nossa vida ela foi é, destruída. Na verdade, eu posso dizer que há uma tentativa de destruição diária. Mas o que eu posso dizer para vocês é que todos os dias Deus nos dá a fé necessária para que a gente possa enfrentar o que acontece naquele dia. Então, isso nenhum Alexandre de Moraes pode nos tirar. E graças a Deus, Deus tem nos mantido em pé. Então, hoje eu quero falar um pouco da minha experiência como filha de um preso político, como presidente da Associação dos Familiares e Vítimas do 8 de janeiro e também como advogada. Eu começo então falando como filha. Eu sou filha de um pai honesto, simples, trabalhador, um homem bom. O meu pai sempre foi um homem presente. Eu trabalhei com meu pai desde os meus 13 anos, então o meu convívio era diário e tudo que o meu pai me ensinou, os princípios e valores, é o que eu tento passar para os meus filhos. E de 2019 para cá, na verdade, o meu pai ele sempre foi a minha base. Tudo que eu sempre fiz na minha vida foi com orientação dele. Todos os momentos que eu precisei, a primeira pessoa que eu procurei é o meu pai. Todas as noites, a última pessoa que eu penso é o meu pai. E quando eu me levanto, o primeiro pensamento está no meu pai. Então, quando em 2019 nasceu a minha filha, que tem uma doença ultra rara, que está evoluindo gradativamente nesses últimos tempos, a primeira pessoa que me deu o ombro e que estava comigo foi o meu pai. E quando eu me deparo com a prisão dele no 8 de janeiro, eu sabia que meu pai tinha na mochila uma garrafa de água, um guarda-chuva e o seu terço, a bandeira do Brasil. Eu vejo aquela tamanha injustiça acontecendo e pior ainda quando eu vejo o relatório da Polícia Federal dizendo que a única prova contra ele é que ele foi no ônibus de Santa Rosa a Brasília. Essa é a única prova. E por isso meu pai foi condenado a 14 anos de reclusão. E por que esse desabafo? Porque essa dor que eu sinto é uma dor de mais de 2.000 famílias. Todas elas têm a sua história marcada por essa tirania. E uma das coisas que a gente mais sentia ouvindo alguns relatos aí hoje era que eu pude ter a experiência de falar com meu pai todos os dias por ser advogada, mas eu não via a hora de chegar a cada 15 dias, à quarta-feira, para eu poder dar um abraço nele e para poder entregar a comida, porque realmente o sistema penitenciário, o que eles sofrem lá dentro é inadmissível, é uma tortura. E hoje nós estamos separados. Eu estou nos Estados Unidos, uma parte da minha família está em outro país, outra parte da minha família está no Brasil, uma família que sempre esteve unida, que trabalhou juntos, que cresceu. Então, esse meu relato é o relato de centenas de famílias que estão vivendo essa dor. E nós temos um sentimento de perda, um sentimento da perda da vida que nós tínhamos antes em família e que hoje nós já não temos mais.
e que nós não sabemos o que vem pela frente, porque todos os dias é uma pedrada que a gente leva, mas nada, nenhuma dor se compara ao sentimento da Jane, da Luísa e da Késia, que não tem mais a presença física do seu pai, que não tiveram a oportunidade de dar neles um último abraço. Então, eu tenho total admiração porque elas abraçaram essa causa e elas vão honrar o legado do Clériston. Como presidente da associação, eu digo que eu recebo centenas de mensagens de famílias todos os dias. E as famílias estão sendo torturadas, estão sendo humilhadas de todas as formas. E a gente tem esse sentimento assim de impotência, e por mais que a gente sinta essa dor junto com eles, a gente tem a força que Deus nos dá e a serenidade para poder enfrentar e atacar tudo isso que está acontecendo. Então, assim, há 2 semanas atrás, eu conversei com o seu Miguel Cândido Luiz, que ficou preso na cela com meu pai. Esse senhor, ele tem 74 anos. Ele está preso com mais 36 outros idosos na mesma cela. E ele cumpria todas as medidas cautelares. O processo dele não havia transitado em julgado. Ele estava vendendo água no dia, não era o primeiro evento na vida dele que ele vendia água, ele complementava a renda dele com isso da família. E ele foi preso por justamente o que a doutora Carolina falava antes sobre o risco de fuga. Assim como o Lucas Brasileiro cumpria as medidas cautelares e voltou ao cárcere, deixando seus filhos pequenos em casa. E tantos outros que já foram mencionados, o seu Jorginho, a Eliene, que estava escrevendo um livro, ela estava com o seu caderno de apontamentos no dia, tirou uma foto, e com essa foto ela foi denunciada e presa. Então ela está lá em São Luís do Maranhão. E seu Jorge Luiz, né? Todas essas pessoas com bens bloqueados, aposentadoria, pessoas vivendo com o mínimo. Então, eles tentam atacar de todas as formas e tirar a dignidade, o que resta para a pessoa poder sustentar a sua família. E o principal, então, também são essas pessoas, são as famílias que estão separadas, né? Como é o meu caso. E a gente sabe que agora nós temos os exilados políticos que também estão sendo perseguidos pela tirania brasileira. E o doutor Ezequiel está lá, então, para tentar auxiliar e ver o que a gente pode fazer também enquanto instituição. Nós temos, então, 3 pessoas com asilo provisório vigente, que é uma garantia para que elas vivam em liberdade no país, presas hoje na Argentina. Eu tenho ouvido relatos desesperadores de pessoas que falam em suicídio, e a gente precisa falar sobre isso porque essa tortura física que está sendo cometida contra essas pessoas é algo que é inaceitável. Inaceitável. Então, eu, como presidente da associação, eu gostaria muito de dizer hoje aqui que eu queria que esses processos fossem anulados, mas nós sabemos que não é possível nesse momento. O único remédio será a anistia. Então eu clamo a vocês, senadores, para que senadores e deputados, para que esse projeto de anistia seja aprovado. E eu acho que a pacificação, não tenho certeza que a pacificação do país não é só com anistia, mas também com o impeachment do ministro Alexandre de Moraes. É somente com essas 2 coisas que a gente vai conseguir começar a pacificar o nosso país. Como advogada, como frustrante é essa profissão hoje, dependendo quem você defende nesse país. Sem o apoio da instituição, muitas vezes sendo humilhados pelos ministros, pelo ministro Alexandre de Moraes, publicamente. Eu gostaria de fazer alguns questionamentos, eu teria vários, mas são coisas que a gente precisa refletir. Por que pessoas comuns estão sendo julgadas pelo STF em lote? Por que os ministros podem se manifestar em entrevistas sobre os casos que eles estão julgando? Isso é vedado, isso é proibido. Por que a polícia militar escoltou os manifestantes até a Praça dos Três Poderes se já havia a invasão dos prédios? Por que as pessoas com asilo provisório legalmente estão sendo presas na Argentina? E para finalizar, eu recebi uma mensagem de uma jornalista que se chama Karina Balomé. Ela pediu que eu lesse isso para ela,
porque eles também estão sendo perseguidos injustamente, condenados pela população. E ela fala assim: existe uma versão levantada nas redes sociais por conta da desinformação e terceirização da culpa contra jornalistas que estiveram trabalhando voluntariamente na busca por informações corretas sobre o QGEX, em novembro e dezembro de 2022, ativos até o dia 11 de dezembro daquele ano. Dentro do acampamento, levando ao mundo os fatos e quebrando narrativas da grande mídia que eram golpistas. Após essa data, encerraram as atividades em Brasília e voltaram para os seus estados. Karina Balomé, jornalista do Rio Grande do Sul, avisou muitos para irem embora dia 31 de dezembro, pois Lula assumiria o poder no dia seguinte. Tanto ela quanto Oswaldo Eustáquio, Marcelo Guilay, Bismarck, Paulo Souza, membro do Hipócritas, CEO do Vista Pátria, Alain Frutuoso, todos jornalistas e comunicadores são culpabilizados por pessoas mal intencionadas pelos atos do 8 de janeiro, sendo que nem sequer estiveram em Brasília em janeiro e não foram a favor do ato por saberem que o governo já era do Lula. Até quando iremos permitir que os verdadeiros culpados desse crime histórico que mancha a nossa história e a vida dos envolvidos esteja ocultado da justiça? Onde teremos provas de que foram os verdadeiros culpados por tudo isso e os seus financiadores? Então, essa é uma mensagem de alguns jornalistas que vêm sendo injustiçados também. Eu agradeço a oportunidade e encerro aqui a minha fala. Muito bem, doutora Gabriela Fernanda Ritter, advogada, que traz um depoimento que é impossível você não se emocionar, né? Assim, é difícil compreender o nível de barbaridade que a gente está vivendo aqui,